Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O texto bíblico de hoje está no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Então aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com seu companheiro, o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Versículo 18: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Nesta oportunidade, Deus colocou no meu coração falar sobre como estamos cultuando a Deus. Nós entendemos que Deus é um Deus que ama ser cultuado, ser adorado. Deus é um Deus que deseja ser adorado, pois a Bíblia diz lá em João 4,23 que importa que nós adoremos a Deus em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus, sendo um Deus que deseja ser adorado, Ele organizou o culto no Antigo Testamento. Deus colocou princípios para que o culto dele fosse estabelecido, para que os homens viessem adorar da forma correta. Sendo assim, Deus espera um culto organizado, Deus espera um culto com reverência, Deus espera um culto onde a presença dele seja verdadeiramente reverenciada, valorizada. Por isso, eu pergunto para você, que tipo de culto Deus espera? Olhando nós para o livro do profeta Malaquias, dentro dos 4 capítulos aqui, nós percebemos que Deus espera um culto onde o amor dele seja valorizado. Logo no capítulo 1, versículo 2, o povo está pouco se importando com Deus e não se importa com o amor de Deus, chegando a dizer para Deus que Deus não ama eles, que Deus não se importa com eles. Então, uma das coisas que Deus mais valoriza é quando nós também valorizamos o amor que Ele tem por nós. Muitas vezes você vai para o culto e você não valoriza o tamanho do amor que Deus tem por você. Primeiro, porque foi Ele que te escolheu. Segundo, porque foi Ele que deu o Filho dele com a maior prova de amor por você. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e derramou sangue pela tua vida. Mais do que isso, Ele é muito paciente pelo fato de que muitas vezes nós murmuramos e até desacreditamos desse grande amor. Que tipo de culto Deus espera? Deus espera um culto onde o nome dele seja honrado, como está ali no versículo 6, onde Deus coloca diante dos sacerdotes que o filho honrará o pai, o empregado honrará o patrão. E aonde que está a honra dele? Aonde está a honra do Deus Todo-Poderoso? Entendemos que culto é lugar de honrar a Deus. Tudo que for fazer num culto é para a glória de Deus. Nós devemos honrar a Deus agora, não como no Antigo Testamento, levando uma oferta de animal, não oferecendo talvez farinha, flores ou, por que não dizer, animais no altar. Mas hoje, como está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 15, o maior sacrifício é dos nossos lábios. Nós devemos adorar o Senhor, nós devemos abrir a nossa boca no culto e engrandecer a Deus. Falar o nome dele, engrandecer o nome dele, pelo tamanho da honra, da glória, do louvor que nós temos que prestar para ele. Devemos também ter respeito, temor ao nome do Senhor. Devemos se portar diante dele com reverência. Devemos ir para o culto com a melhor roupa, apresentar o melhor louvor, apresentar a melhor oferta, apresentar a melhor adoração, porque o nome dele merece ser honrado. Que tipo de culto Deus espera? No versículo 8, Deus alerta os sacerdotes que alguns daqueles homens estavam levando na época animais mancos, coxo, animais que talvez não eram dignos de ser oferecidos como um sacrifício, porque na época isso era uma forma de adoração. Todavia, nos dias de hoje, nós entendemos que nós também devemos oferecer o melhor para Deus. Devemos oferecer o melhor para o Senhor. Como Maria, lá em Marcos capítulo 14, versículo 8, que ofereceu o melhor ao Senhor. Ela quebrou um vaso de alabastro, que dava o valor de 1 ano de trabalho, e ofereceu aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ela ofereceu o melhor que ela tinha.
E eu pergunto para você, o que você tem oferecido a Deus no culto? O que você vai fazer no culto? E quando você vai ao culto, o que você oferece para Deus? Você vai lá apenas para buscar, para receber de Deus ou para oferecer algo para o Senhor? Que tipo de culto Deus espera? Deus espera um culto onde tenha comunhão entre os irmãos, como está no capítulo 2 de Malaquias, versículo 10, onde a Bíblia diz que não temos todos nós o mesmo Pai. Então, se temos o mesmo Pai, nós fazemos a oração ao mesmo Deus, temos o mesmo Espírito Santo, fomos lavados no mesmo sangue, fomos salvos pelo mesmo Senhor e devemos ser uma única igreja, lavada, remida no sangue do Cordeiro, porque fazemos parte do mesmo exército, somos ovelhas do mesmo pasto, somos a família de Deus, a família que vai morar no céu, a igreja viva do Deus vivo. Que tipo de culto Deus espera? Um culto onde nós honremos a Deus com as nossas finanças. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 8, ou 3, versículo 8, dizendo assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, diz Deus. Nós roubamos ou roubam a Deus nos dízimos e nas ofertas. Porque oferta e dízimo também é uma forma de adoração. Deus pede as primícias. Assim como desde o jardim do Éden, todas as árvores do jardim eram dele. Mas Deus pediu uma árvore apenas para ele. Mas o homem, todavia, tocou naquela que não era dele. Deus quer fidelidade. Assim como Deus não precisava da árvore, Deus também não precisa do dinheiro. Mas Deus quer a tua fidelidade. Assim como Deus não precisava do sacrifício de Isaac quando Abraão ofereceu, Deus também deseja a fidelidade. Deus deseja a minha e a tua fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, porque Ele vai repreender o cortador, Ele vai repreender o migrador, Ele vai repreender o destruidor. As nossas finanças serão por Deus abençoadas, se verdadeiramente honrar a Deus com elas. E por último, eu fecho essa palavra hoje dizendo que tipo de culto Deus espera, aonde nós sejamos gratos por tudo que Deus fez, como está no capítulo 3, versículo de número 14, aonde a Bíblia Sagrada diz para nós que muitas pessoas naqueles dias estavam dizendo: é inútil servir a Deus. E eu pergunto para você, será que é inútil servir a Deus? Será que é inútil de verdade servir a Deus? Não, não é inútil, porque no capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz que Ele é o Deus que nos ama. No capítulo 3, versículo 6, Ele é o Deus que não muda. Ele é o Deus que permanece bom, fiel, cumprindo as suas promessas. No capítulo 3, versículo 11, Ele é o Deus que repreende o devorador. E no capítulo 3, versículo 16, que lemos, Ele é o Deus que registra tudo o que fazemos diante dEle, ao memorial por aquilo que nós fazemos para o Senhor. Então, cada vez que você vai ao culto, as tuas palavras estão sendo registradas. O teu culto está sendo registrado diante de Deus. E tudo que você faz para o Senhor de coração, Deus está registrando ao memorial diante dEle. Amém? Como estamos cultuando a Deus? Que você possa pensar nessa palavra, que Deus possa ministrar o teu coração e que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida e através da tua vida. Amém? Fica com essa palavra, inscreva-se nesse canal, compartilhe essa palavra, deixe seu like, anota aí também as notificações, ativa elas e seja abençoado pelo Senhor em nome de Jesus.